Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han. O tema de hoje é a toupeira e a serpente. O que será que esses dois animais têm a ver com o debate sobre o poder? Eu já vou contar essa história para você, mas antes eu quero lembrar que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude, o início da juventude. Ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. O livro em questão é Psicopoder, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. É um livro publicado em 2014 na Alemanha, traduzido em 2018 no Brasil pela editora Aine. E eu trabalho com uma edição em espanhol, uma edição eletrônica, que é de 2021. Hoje eu comento o capítulo 3, a toupeira e a serpente. E eu já vou explicar então o que esse título quer dizer, o que é a toupeira e o que é a serpente. Eu vou começar então lendo um trecho e vou explicar para a gente começar a explicitar aí essa toupeira. O poder disciplinar consiste em entornos e instalações de reclusão. A família, a escola, o cárcere, o quartel, o hospital, a fábrica, representam esses espaços disciplinares de reclusão. O sujeito disciplinar muda de um entorno de reclusão ao outro. E a toupeira, então, serve aí de metáfora para designar o poder disciplinar. Ele diz um pouquinho mais para frente. E a toupeira é o animal da sociedade disciplinar, o animal que muda de um espaço para o outro. Bom, vamos lá, vamos contextualizar. Isso aqui é, de novo, filosofia de Michel Foucault. O que o Foucault dizia, por exemplo, no livro Vigiar e Punir, ou em cursos, sobretudo na primeira metade da década de 70, quando ele trabalhava no Collège de France. Ele vai dizer que existe uma modalidade de poder chamada de poder disciplinar, cuja principal estratégia é a coação externa. Então, a família coage o sujeito a agir de uma determinada forma. A escola, a mesma coisa. O quartel, o hospital, por exemplo. Foucault trabalhou longamente com o poder psiquiátrico, mostrando como você pegava, por exemplo, um sujeito que delirava e coagia esse sujeito a reconhecer que o que ele dizia era um delírio e que ele deveria parar de delirar. Isso era feito no século XVIII e XIX de maneira bastante violenta. Ou a fábrica. Quer dizer, você, ao entrar na fábrica, no capitalismo industrial, você entra numa fábrica e você tem que ir lá picar, naquela época, bater cartão. Quer dizer, tinha um relógio de ponta que ele marcava o seu horário de entrada, o seu horário de saída, para que você não roubasse o patrão, para que o seu tempo fosse controlado. Então, tudo aquilo que o sujeito faz é mediante a vigilância externa. Nós somos vigiados para que possamos nos enquadrar no poder. O poder vigia para que você faça aquilo que é certo, aquilo que o poder considera como certo. Ele diz, bom, nós vivemos num momento diferente da história do capitalismo. Nós vivemos num capitalismo neoliberal. E no capitalismo neoliberal não existe mais a toupeira, essa mudança de um lugar para o outro o tempo todo. Esse momento atual da história do poder, ele pode ser muito mais adequadamente descrito pela metáfora, ou pela representação de uma serpente. Então vamos lá, ele diz assim, a toupeira não pode suportar essa abertura. Em seu lugar surge a serpente. Esse é o animal da sociedade de controle neoliberal que sucede à sociedade disciplinar. A diferença da toupeira, ou diferentemente da toupeira, a serpente não se move em espaços fechados. A toupeira é um trabalhador, a serpente, pelo contrário, delimita o espaço a partir do seu movimento. A serpente é um empresário. Quer dizer, a ideia é que na atualidade
o objetivo para uma parte das pessoas é se tornar empresário, empresária, não é isso? É se tornar o senhor de si, é ser um profissional liberal, é ser uma pessoa que trabalha para si, é uma pessoa livre, né? O que o Byung-Chul Han está dizendo é que à medida que somos livres e não temos mais patrões para nos coagir a fazer aquilo que é certo, nós então somos explorados por nós mesmos, né? Então não precisamos mais dessa coação externa. Por quê? Porque internamente fomos convencidos de que devemos ser trabalhadores, né? A disciplina para o trabalho, ela já foi internalizada pela maior parte das pessoas. Já fomos convencidos que o sistema capitalista é uma coisa boa, uma coisa justa, adequada para todos nós, e que então nós devemos trabalhar de forma voluntária para nós mesmos. E aí então é que o poder aparece de forma sutil, não coercitiva, né? É isso que ele está querendo dizer. E por isso então ele usa a metáfora da serpente, né? Que é um animal astuto, é um animal discreto, né? É um animal que chega de repente e te pica e você não percebeu que foi picado, né? E o veneninho começa a circular no seu corpo, né? O veneno da disciplina do trabalho está internalizado, está dentro do nosso próprio corpo. Bom, ele vai dizer então que o poder se torna eficaz. Ele diz assim, ó, o trânsito, a mudança de topeira para serpente, de sujeito a projeto, não é uma irrupção em direção a uma forma de vida totalmente diferente, mas uma mutação, inclusive uma forma aguda, acentualizada de capitalismo, né? Quer dizer, se você tem, sob o regime disciplinar, um sistema capitalista industrial que há pessoas que precisam vigiar as outras para que elas se enquadrem nessa disciplina, na atualidade isso não é mais necessário, as pessoas já internalizaram a disciplina, então não é mais necessária a vigilância, o próprio sujeito se encarrega de vigiar a si mesmo, o próprio sujeito está convencido daquilo que ele tem que fazer. Então o poder se torna irrestrito, né? Todo mundo foi picado pelo veneno do desejo de trabalhar, pela obsessão de trabalhar, né? E ele diz assim, ó, o regime disciplinar, segundo Deleuze, se organiza como um corpo. É um regime biopolítico, quer dizer, um poder que é exercido sobre o corpo das pessoas. O regime neoliberal, pelo contrário, se comporta como alma. Daí que a psicopolítica seja a sua forma de governo, né? Então, o que você faz no regime disciplinar? Você coage esse corpo, você tem que manipular o corpo, você tem que ter vigilância desse corpo, para esse corpo. Agora não, né? No capitalismo neoliberal há um regime de psicopolítica, né? Quer dizer, o sujeito internalizou, o valor do trabalho já está dentro das pessoas, né? Vamos lembrar que quase todo mundo está discursando sobre empreendedorismo, né? Sobre criar formas de trabalho, ser criativo, né? E com isso, claro, as empresas não precisam mais ter todo esse ônus, né? De gastar com trabalhadores ou coisas que o valham, né? Então ele diz assim, ó, a motivação, o projeto, a competência, a otimização e a iniciativa são inerentes à técnica de dominação psicopolítica do regime neoliberal. Então, hoje internalizamos valores como motivação, as coisas só dependem de você, você precisa ter um projeto de vida, você precisa ser competente, você precisa otimizar os seus recursos, você é responsável, enfim. Você é o único responsável pelo seu sucesso ou seu insucesso. Mas a gente sabe que há uma série de obstáculos externos. Mas o discurso você é o único responsável. Tudo depende única e exclusivamente de você. Esqueça o que está fora, né? Então, por isso o neoliberalismo é altamente eficaz e por isso ele chama a instância de poder no neoliberalismo de psicopolítica, né? A política foi internalizada, a política chegou na alma das pessoas. Por isso esse regime é tão eficaz. Muito bem, a gente vai
continuar explorando esse tema em outros vídeos. Eu espero te encontrar ainda um pouco mais adiante. Um abraço e até lá!